Então, voltando aqui ao nosso arquivo. Beleza, então boa noite aí, oficialmente. Vamos iniciar a nossa segunda aula aí, uma introdução para a NR20. Né? Então hoje vamos falar sobre outros tipos de combustíveis, né? Ontem nós falamos sobre petróleo e hoje vamos falar sobre outros tipos de combustíveis. Nessa aula, então, veremos aí tipos de combustíveis, propriedades físico-químicas, pontos de temperatura, poder calorífico e dilatação volumétrica dos combustíveis. A qualquer momento, se tiver dúvida, você me fala, tá bom? Bom, então ontem, né, só fazendo um repasse, falamos sobre os combustíveis fósseis, tá? Que também são chamados aí de combustíveis de fontes não renováveis, né? Por que fósseis, né? Porque eles são derivados aí de matéria orgânica de séculos atrás, que né, submetidos a temperatura e pressão, se transformaram em combustível. A aula de ontem foi sobre petróleo, mas nós temos outros tipos de combustíveis fósseis também, como o carvão, o propano, o gás natural, ok? Não renováveis, porque a quantidade disponível desses combustíveis, ela é finita, ela é limitada. Então, com o passar do tempo, a tendência é que esses combustíveis fiquem cada vez mais escassos, tá? E devido à velocidade, né, a voracidade com que o ser humano consome esses combustíveis, a natureza não tem tempo de produzir mais combustíveis, né? Então, o nosso consumo é maior do que a quantidade disponível aí na natureza. Outros tipos de combustíveis são os combustíveis biológicos, tá? Então, eles são fabricados a partir aí de vegetais, como milho, cana-de-açúcar, por exemplo, de onde vem o etanol, né? Mamona e outros tipos de orgânicos. A produção deles é mais rápida, né? Tanto é que o- os hidrocarbonetos, eles são chamados de combustíveis de cadeia produtiva longa, né? O que seria essa cadeia produtiva longa? É o exemplo que eu dei, né, da matéria orgânica que é enterrada, submetida à pressão e temperatura durante milhões de anos aí para ficar pronta, né? Já os biocombustíveis, não. Eu faço uma plantação de cana agora, por exemplo. Daqui a 2 anos, mais ou menos, essa cana já está pronta para ser colhida e levada até a usina, né? Para que seja transformada em combustível. Então, a cadeia produtiva, o tempo para que esse combustível fique pronto é bem mais rápido, tá ok? E esse tipo de fonte de energia é uma fonte renovável, porque eu faço a colheita da cana esse ano, eu consigo fazer um novo plantio para daqui a 1 ano e meio, 2 anos estar pronto. Tranquilo? Beleza. Beleza. Desses combustíveis renováveis, né, nós temos três grandes exemplos aí, que é o biodiesel, né, que é uma forma alternativa aí para o diesel derivado de petróleo, mas ele é obtido através aí de óleos vegetais, tá bom? Temos o etanol, né, então para quem tem carro flex ou carro exclusivamente a álcool, né, ele é movido por etanol, que é, na sua grande maioria, aí, feita através da cana-de-açúcar. E nós temos o biogás, né? O biogás é uma mistura de dois gases, né? Que seria o dióxido de carbono e o metano. E ele é produzido através de fermentação aí, de matéria orgânica. Então, eu posso misturar esterco de animal com humano até, palha, bagaço, né? Eu adiciono algumas bactérias e, através dessa fermentação, eu recolho esse gás para utilizá-lo como combustível. Normalmente, o biogás ele é utilizado não para movimentação de veículos, né? Mas sim para alimentar um alto-forno,
uma caldeira, alguma coisa que não exija tanto combustível, né? Nós temos combustíveis alternativos, né? Que seriam que vêm de outros tipos de fontes, né? Seriam combustíveis para evitar aí ou minimizar o uso de derivados de petróleo e etc, né? Um exemplo, um grande exemplo de combustíveis alternativos seria a utilização do hidrogênio, tá? É um gás não tão difícil de ser obtido, né? Em relação a outros, por exemplo, o argônio, por exemplo, é muito mais difícil você conseguir o argônio, mas o argônio não serve como combustível, porque ele não é um gás inflamável. Já o hidrogênio tem um poder de inflamabilidade, né? Um poder calorífico muito alto. Então, é uma ótima fonte aí de combustível. Propriedades físico-químicas aí dos líquidos, tá ok? Então, hoje eu não vou falar de propriedades dos gases, propriamente ditos, né? Mas vou falar mais dos combustíveis líquidos. Então, algumas propriedades que nós temos que observar e conhecer, né? Seria a volatilidade, a densidade e a viscosidade dos líquidos. Bom, volatilidade. Resumindo, né? A volatilidade é a capacidade de um líquido se transformar em vapor, tá ok? Então, uma grande diferença que nós temos que ter noção aí é a diferença de gás e vapor. Então, quando a gente fala em CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, aquela substância que eu conheço como gás, ela já está na sua forma vaporizada, né? Então, a substância normalmente já é um gás. Por exemplo, o ar atmosférico, o oxigênio, o hidrogênio, tá? Então, em temperaturas aí normais, né? E pressão normal, eu encontro esse produto como um gás, tá? Já o vapor, ele é oriundo de um líquido, né? Então, quando eu tenho uma substância que normalmente ela se encontra no estado líquido e eu aqueço ou eu diminuo a pressão desse líquido, ele se transforma em vapor. Então, o vapor é o estado gasoso de um líquido, perfeito? Então, a diferença de gás e vapor é basicamente essa, resumidamente. Tranquilo? Ok. Beleza. Então, volatilidade é a capacidade que um líquido tem, tá, de passar para a fase gasosa. Perfeito? Essa volatilidade ela não está ligada diretamente ao aumento de temperatura desse líquido. Por que que eu digo isso? Porque a maioria dos líquidos, né, para se transformar em vapor, eu preciso aumentar a sua temperatura. Então, a volatilidade não está ligada diretamente aí à temperatura desse líquido, tá? Por quê? Porque quando eu falar que um líquido é extremamente volátil, significa que ele tem muita facilidade de se transformar em vapor. Por exemplo, a gasolina, tá? Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso com muita facilidade. Densidade dos líquidos, tá? Cada líquido tem uma sua densidade específica. E a densidade seria como se fosse o peso dele, né? Vulgarmente falando, né? Então, a densidade dos líquidos, né? A forma mais usual aí é a gente falar sobre gramas por centímetro cúbico, tá ok? Quando a gente fala sobre gramas por centímetro cúbico, eu estou falando do peso desse líquido comparado a uma outra massa. E normalmente a gente vai utilizar o peso da água como referência, tá? A água, ela vai ter uma densidade para a gente, né? Essa referência é de 1, ok? Então, essa é a densidade da água, ou seja, 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, quando eu falo assim, um líquido ele é mais denso que a água ou menos denso que a água, eu estou comparando essa unidade de medida, perfeito? A água é a nosso líquido de referência aí, para fazer as comparações, perfeito? Beleza. Ok.
falando, né, para a gente ter uma ideia aí sobre comparações, por exemplo, nessa foto nós estamos comparando a densidade do gelo em relação a dois líquidos diferentes, né? Então, o gelo aí dentro de um copo d'água, a gente nota que ele flutua, né? O que que significa? Que o gelo, nesse momento, né, nessa foto, ele é menos denso do que a água, ou seja, ele é mais leve do que a água, portanto, ele vai flutuar, tá? No segundo copo, temos uma outra substância, que aparentemente aí é um copo de uísque, né? A gente nota que o gelo está no fundo do copo. Isso mostra o quê? Que esse líquido, ele tem uma densidade menor do que a do gelo. Então, ou seja, né, o gelo é mais pesado do que esse líquido. Então, por isso que ele vai para o fundo do copo. Viscosidade. A viscosidade aí de um líquido, né, é a capacidade de fluidez desse líquido, né? Então, nenhum líquido ele escoa exatamente igual ao outro, tem a mesma velocidade de movimentação, né? Olhando nessa foto, a gente percebe que nós temos 5 recipientes com líquidos diferentes, né? E a mesma quantidade, inclusive. E ao virar ao mesmo tempo esses potes, né? Cada um tem uma velocidade diferente de escoamento. Isso se deve à sua viscosidade. Então, quanto maior for a viscosidade, mais lento é o fluxo do líquido, tá ok? Ok. Beleza. Fácil até aí? Sim. Ok, vamos lá. Pontos de temperatura, tá? O que são pontos de temperatura? Os líquidos inflamáveis e combustíveis, né, pela NR20, eles serão classificados por esse primeiro nome que aparece para a gente aqui, porque é o ponto de fulgor, tá ok? Esse ponto de fulgor, né, como daqui a pouco eu vou mostrar, é uma temperatura que indica que o líquido começou a emanar vapores, né? Então, é a primeira fase ali, a menor temperatura que um líquido precisa para se transformar em vapor. E essa temperatura ela varia de líquido para líquido, né? Cada líquido tem o seu ponto de fulgor diferenciado, tá? Que várias coisas vão influenciar nesse ponto de fulgor. Então, a densidade do líquido influencia, a viscosidade do líquido também vai influenciar, tá? A taxa de pressão de vapor desse líquido também vai influenciar no seu ponto de fulgor. Então, uma série de fatores vão determinar se um líquido tem um ponto de fulgor mais alto ou mais baixo. Então, ponto de fulgor, né, quando a gente fala de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, e essa definição a gente vai se aprofundar melhor quando estiver falando propriamente da NR20, né? O ponto de fulgor é a menor temperatura ao qual um combustível, né, um líquido combustível ou inflamável, começa a liberar vapores. E por que isso é importante? Né? Porque na maioria, né, a maioria dos combustíveis, tanto líquidos quanto sólidos, eles não queimam no estado físico em que nós os conhecemos, tá? Então, como assim, professor? Significa o seguinte, que o líquido, ele vai queimar na sua fase gasosa. Ele não queima como líquido. Então, o líquido está evaporando e o que está queimando são esses vapores. Perfeito? E as substâncias sólidas, da mesma forma. Eu vou promover o aquecimento de uma substância sólida, ela vai passar por um fenômeno chamado pirólise. Esse fenômeno químico, né, vai transformar aquela matéria sólida em gases, né, em vapores, e esses vapores aqui vão queimar. Perfeito? Então, o ponto de fulgor é a menor temperatura que eu preciso para transformar um líquido ou um sólido em vapor, tá? Sendo essa menor temperatura, significa que essa minha emissão de vapor ainda é pequena. Não é uma grande emissão de vapores, tá?
Então, se eu começo a aquecer um certo líquido, ele começa a emitir vapor e eu apresento para ele ali uma fonte de ignição externa, um calor externo, o que vai acontecer? Vai acontecer um flash, uma pequena explosão, tá? Mas o fogo não vai sustentar. Ele vai dar aquele flash, né, aquela pequena explosão, vai consumir aquele vapor que foi emanado, mas o fogo apaga rapidamente. Por que que ele vai apagar? Porque o líquido ainda não tem temperatura suficiente para continuar com uma emissão de vapor suficiente para sustentar a chama. Ok? Ok. Perfeito. Então, no ponto de Fugor, vamos gravar isso daí. Um líquido combustível ou inflamável está emanando seus vapores. Ao entrar em contato com uma fonte de ignição externa, ele vai liberar um flash, né, uma pequena explosão, mas em seguida vai apagar, não vai sustentar as chamas. O nosso próximo ponto de temperatura é o ponto de combustão, tá? Já no ponto de combustão, a história é diferente, né? Então, eu peguei um certo líquido, comecei a aquecer aquele líquido, ele entrou no seu ponto de fulgor. Eu apresentei uma fonte de ignição externa. Ele deu flash e não sustentou. Mas aí eu continuo aquecendo esse líquido. E essa temperatura vai aumentando. Ao, né, nesse ponto, o que vai acontecer? A quantidade de vapor, quanto mais quente o líquido, mais vapor ele vai emanar, tá? Emanando mais vapores, quando ele entrar em contato agora com uma fonte externa de calor, ele vai dar o flash, né? Vai ter aquela pequena explosão, mas a partir de agora o fogo vai se autossustentar, tá? Por quê? Porque o líquido agora já tem uma produção de vapor mais intensa e ele consegue manter as chamas provocadas pela fonte externa. Beleza? Beleza. Perfeito. Ponto de ignição. Então, pegando o nosso primeiro exemplo aí, né? Nós pegamos um certo líquido combustível inflamável, começamos a aquecê-lo, ele entrou no seu ponto de fulgor, esses vapores entraram aí em contato com uma fonte de energia externa, né, uma fonte de calor, deu o primeiro flash, mas não sustentou, porque estava no ponto de fulgor. Mas eu continuei aquecendo esse líquido, tá? Ao passo que, numa segunda tentativa, quando essa fonte de calor entra em contato com os gases inflamáveis, né, ela dá o flash, mas agora sustenta a chama, porque o líquido já está produzindo bastante quantidade de vapor, tá? Mas agora no ponto de ignição, esse nosso combustível está tão quente, tá? Que eu não preciso de fonte externa de calor, certo? O simples contato do vapor desse líquido aquecido com o ar atmosférico é suficiente para que ele tenha uma autoignição, tá? Então, se eu tenho dentro de um recipiente um líquido inflamável sendo aquecido e ele chega nesse seu ponto de ignição, aquele frasco onde está esse líquido se rompe e o vapor entra em contato com o ar, tá? Não preciso mais de fonte externa de calor. A temperatura do vapor inflamável em contato com o ar atmosférico vai ser suficiente para que ele entre em ignição. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição, se a gente procurar definição em dicionários, ela é simples e seca até, né? Ele fala aqui, ó, é a temperatura em que um líquido passa para o estado gasoso. Pô, mas espera aí. Quando a água começa a ferver, apresentar fervura, por exemplo, antes disso ela já estava emitindo seus vapores. A gasolina, né, que ela, né, veio sendo aquecida nesse nosso exemplo, ela passou pelo seu ponto de fulgor, seu ponto de combustão e até mesmo seu ponto de ignição, às vezes, tá ok? E por que que esse ponto de ebulição, então, está dizendo que é a temperatura em que passa para o estado gasoso? O que caracteriza o ponto de ebulição
Na verdade, né, sim, a passagem do líquido para o gasoso, mas também a presença de bolhas de fervura, tá ok? Então, a gente fala que um líquido está em ebulição quando ele apresenta esse aspecto de fervura, né? Ele vai apresentar uma certa dilatação do seu volume, né, presença de bolhas de ar, e aí sim, e uma turbulência no seu conteúdo ali, né, no conteúdo dentro daquele recipiente. Então, isso seria o nosso ponto de ebulição. Tranquilo? Tranquilo. Tá certo. Vamos lá. Poder calorífico. Bom, nem tudo que queima, né, nós temos vários tipos de combustíveis, sólidos, líquidos e gasosos, né? E cada um deles, quando queima, eles apresentam um poder calorífico diferente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar para queimar, né, gás natural, aquele que vem pela rede encanada da Comgás, e GLP, que é o gás de efeito de petróleo que tem no botijão, se eu queimar os dois ao mesmo tempo e fizer uma aferição, né, dessas temperaturas, eu vou notar que eles queimam em temperaturas diferentes. Por quê? Porque cada combustível, né, tem um poder calorífico diferente, ele tem uma quantidade, ele libera uma quantidade de calor diferente, tá? E existem combustíveis que têm poder calorífico muito alto e existem combustíveis que têm poder calorífico muito baixo, né? Então, para ter o mesmo efeito, por exemplo, eu teria que pegar uma pequena quantidade de um combustível de alto poder calorífico e para cozinhar um arroz, por exemplo, e se eu for usar um combustível com um poder baixo, eu teria que usar uma quantidade de combustível muito maior, tá? Por conta dessa diferença de poder calorífico. Dilatação volumétrica, tá? Tanto os líquidos quanto os gases, eles apresentam uma dilatação volumétrica quando aquecidos, tá? E inclusive os materiais sólidos. Então, em suma, né, com raras exceções, toda a matéria, quando aquecida, ela tende a dilatar, a ganhar volume, tá? Então, com os líquidos e com os gases, isso não é diferente, tá? Quando a gente falar de gases aquecidos, né, a distância entre as suas moléculas irão aumentar. A mesma coisa acontece nos líquidos, perfeito? Então, um líquido, quando aquecido, ele começa a ter um aumento volumétrico. Normalmente, nos líquidos, esse aumento volumétrico é muito baixo, tá? Essa taxa de expansividade, ela é muito baixa, tá? Porém, quando ele passa do seu estado líquido para o gasoso, aí a conversa é diferente. Dependendo do líquido, ele tem uma taxa de expansividade muito grande. Por exemplo, se nós pegarmos o cloro líquido, né, quando um cilindro de cloro, quando ele rompe, quando ele vaza, quando ele está sendo utilizado, 1 litro de cloro ele tem uma taxa de expansividade de 800 vezes. Ou seja, 1 litro de cloro que está dentro ali do meu recipiente, ao entrar em contato com o ar atmosférico, vai se transformar em 800 litros de vapor. Tá? A mesma coisa acontece com a água, por exemplo, só que a água tem uma taxa de expansividade maior até, chega perto de 1.700 vezes, tá? Então, 1 litro de água, quando se transforma em vapor, aumenta o seu volume em 1.700 vezes. Tranquilo? Ok. Beleza. Bom, por hoje a matéria foi essa, né? Foi uma base teórica para a gente começar a entrar em outras teorias, né? Essa matéria é importante para que a gente comece a entender um pouco mais sobre a NR20, né? Porque quando a gente começar a leitura da NR20, a gente vai perceber que ela fala muito de ponto de fulgor, e o ponto de fulgor dos líquidos ele vai ser determinante nos tipos de proteção que eu vou ter na minha indústria, tá? Então, obviamente, um líquido com poder de acidente maior, né, com ponto de fulgor muito baixo, ele vai necessitar de mais proteções
né, mais sistemas de emergência, de combate a incêndio, por exemplo, do que um líquido né, com poder, com ponto de fulgor muito alto, tá? Porque a possibilidade de acidentes com um líquido de ponto de fulgor baixo é muito alta, né? Por exemplo, a gasolina. O ponto de fulgor da gasolina é menos 40 graus Celsius, mais ou menos. Ou seja, a 40 graus negativos, a gasolina já está produzindo vapor e tem as condições de dar aquele primeiro flash, tá? O etanol, por exemplo, o ponto de fulgor dele é menos 10 graus, né? E se a gente pegar um óleo BPF, que é utilizado em caldeiras, o ponto de fulgor dele chega perto dos seus 150 graus. Então, a possibilidade de acidente com a gasolina é muito alta, e a possibilidade de um acidente com um óleo BPF é bem baixa. Tranquilo? Tranquilo. Esse ponto de fulgor, ele pode ser invisível, por exemplo, dentro da empresa? A gente não vê? Não, isso na maioria das vezes será invisível. Por quê? Porque eu tenho um líquido que está sendo transformado em vapor. E os vapores, a maioria deles, né, poucos deles apresentam uma coloração. O que que eu vou perceber? Eu posso perceber odor, né? Então, se eu pegar um líquido combustível, né, onde ele seja um hidrocarboneto que tem presença de benzeno, por exemplo, que são os aromáticos, significa que ele vai apresentar um odor, tá? Um odor característico daquele O combustível. complicado é quando não aparece esse odor, né? Isso, por exemplo, o GLP. O GLP não tem odor, o GLP ele é inodoro. Então, quando ele vaza, se ele não tiver uma substância de alarme inserida nele, eu não percebo esse vazamento, tá? Então, por exemplo, no GLP é adicionada uma substância chamada mercaptana, tá? Essa substância tem aquele cheiro característico do gás que nós conhecemos. Mas aquele cheiro que a gente conhece não é do GLP, e sim dessa substância de alarme. Ela está ali naquela mistura simplesmente como forma de alarme, tá? E não para fazer a composição do gás inflamável para utilização. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Não, não. Firmeza, então. Então, nossa próxima aula é segunda-feira que vem, dia 10, né? Qualquer dúvida que tiver nesse meio tempo aí, pode mandar mensagem, e-mail, o que for preciso, tá bom? E essa aula, como todas as Ok. outras, foi gravada e eu vou disponibilizar lá no YouTube para vocês. Tá certo? Ok, obrigada. Então tá, uma boa noite para você, bom descanso e até a Boa próxima. noite.